Boa noite, família Sesfam. É com muito prazer que mais uma vez aqui nos encontramos, atendendo ao convite da casa, do Centro Espírita Sagrada Família, para estarmos trazendo algumas informações, né? Um material de estudo para nossas reflexões junto ao Evangelho de Jesus. Então, antes de mais nada, agradecidos que estamos a todos vocês, felizes por podermos estar juntos, não é? Apesar dessa distância física, a tecnologia nos proporcionar essa condição de estarmos conversando e estarmos trocando as nossas ideias e nos sentindo mais próximos dentro do possível, nesse instante, não é? Vamos elevar inicialmente nosso pensamento a Deus, buscando agradecer sinceramente essa oportunidade. A oportunidade de estarmos lembrando Jesus, Senhor, através dos ensinamentos provindos do seu Evangelho, para que desta forma tenhamos condições de nos fortalecermos e de levarmos adiante as nossas tarefas, com coragem, com fé e com muita esperança. Rogamos aos Espíritos amigos que nos conduzam na tarefa da noite, que nos inspirem e que assim, em seu nome e em nome do Mestre Jesus, abrimos mais essa tarefa doutrinária virtual do Centro Espírita Sagrada Família. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Então, queridos irmãos, para a noite de hoje, nós fomos convidados a falar sobre o tema A Paciência, que está no capítulo 9, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. O capítulo 9 fala: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, ou mansos e pacíficos. E o número 7 fala precisamente sobre a paciência. Esse tema ele é assinado por um espírito que se rotula um espírito amigo, em Havre, eu não sei se fala assim, mas no ano de 1862, na França. E nós tomamos conhecimento através de espírito, de amigos, né? E através talvez do próprio Divaldo, eu não sei, mas a mim a informação chegou através da internet, de que esse espírito amigo nada mais é do que a própria irmã Joana de Ângeles. Tá bom? Então, um espírito que nós já conhecemos, a seriedade, a competência, não precisamos falar muito, porque todos já sabemos de quem se trata, não é? E do amor que ela tem por Jesus e pelo seu Evangelho, pela vivência. Nessa passagem, ela vem nos mostrar, nos convidar a exercitarmos a paciência diante das tribulações que nós vivemos nesse mundo. Então, nesse tema, a gente vai primeiro conceituar a paciência, né? O que é que vem a ser a paciência? Deixar uma pergunta que é de foro íntimo, cada um vai se avaliar, cada um vai se analisar e vai perceber se já está vivenciando este processo ou não, né? A quantas se encontra esse processo em sua vida? Como que a gente já está experienciando isso? Tá bem? Então, já estou vivendo a paciência? Se não ainda, como fazer esse processo? Como exercitar essa paciência em mim? Quais os benefícios que a paciência pode nos trazer, né? Bom, no capítulo em voga, esse capítulo 9, o item 7, Joana começa falando, nos lembrando, né, que a dor é necessária ainda dentro do plano em que nós nos encontramos. A gente sempre lembrar, gente, o tempo todo a gente precisa estar lembrando essas questões que a doutrina nos esclarece, porque isso, a priori, nos ajuda a encontrarmos uma consolação diante de tudo que a gente enfrenta, né? Porque nós, passando a ter conhecimento de que estamos em um mundo de provas e expiações, de que aqui nesse mundo, nesse estágio, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos em algum momento,
e que é um estágio necessário para o nosso aprimoramento. Quando nós percebemos que isso tudo que nós vivemos não é castigo, tá? Mas uma necessidade de provarmos a nós mesmos a nossa fé e exercitarmos a nossa maturidade espiritual por confiança do alto. Porque se aqui já estamos e vivenciando estas questões, é porque a espiritualidade maior já confia na nossa competência, na nossa capacidade de superarmos tudo isso, não é? Então, Joana vem nos trazendo que essa dor, ela é uma bênção. Por quê? Porque no fim, ou melhor dizendo, o fim primacial dessa dor é justamente nos burilar. É justamente permitir que nós nos retratemos com a nossa consciência diante de todas as culpas que carregamos pelas escolhas equivocadas que fizemos em algum momento da nossa existência. Então a doutrina ela tem esse poder de consolação porque ela nos mostra que nós não somos a personalidade de hoje puramente. Nós somos um conjunto de existências e de experiências que hoje está mais uma vez nesse estágio, né, nessa oportunidade reencarnatória para nos aprimorar, né? E dentro desse estágio, dentro dessa oportunidade, precisamos lidar de frente com a dor, porque ela é uma resposta de tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, não tem para onde a gente correr, né? É uma questão de, graças a Deus, já estamos aqui, porque poderíamos ainda estar bem atrasados, né? Bem ainda no mundo primitivo. Então, já galgamos alguns degraus e já nos encontramos aqui no estágio de depuração, que é esse estágio de provas e expiações. Não é uma felicidade quando a gente sabe disso? Então, a coisa já muda de conotação diante dos nossos olhos, não é? Quando a gente tem esse conhecimento e quando a gente aceita isso como uma realidade. Ela fala também da dor moral causada pela convivência com pessoas difíceis, né, que estão ao nosso redor, familiares, amigos, pelas as ditas injustiças que dizemos que sofremos causadas por essas pessoas, pelo desconforto, pelas ingratidões, enfim. Ela deixa claro esses momentos difíceis que nós vivemos também e nos mostra que esses acontecimentos são como picadas de alfinete que vão nos ferindo, que vão nos machucando. Mas também ela nos diz que quando a gente começa a exercitar a fé em Deus, né, a confiança em Jesus, a gente tem força, a gente tem capacidade de suplantar tudo isso, não é? Porque somos tomados pela coragem, somos tomados pela vontade de vencer, e ela nos incita a isso. Então é uma mensagem muito bonita, a mensagem da paciência. E aí a gente foi buscar alguns conceitos. Primeiro, trazendo a etimologia da palavra para paciência, que vem do latim patientia, que quer dizer realmente paciência, resistência, submissão, né? Existem alguns que dizem que essa palavra tem origem na palavra paz, mas na verdade o que nós encontramos foi que ela tem na sua etimologia a deriva do latim patientia, tá certo? Só que alguns colocam, inclusive acho que a própria Joana, em algumas de suas obras, colocam a paciência como a ciência da paz. Eu acho maravilhoso. Se você trocar a ordem da palavra paciência, ciência da paz, porque ela é realmente o exercício da paz interior, né? Então é o conhecimento dessa paz, é o conhecimento da necessidade dessa paz íntima diante de todas as atribulações. Então, nós vamos ver conceitos como, por exemplo, de Joana de Ângeles no livro Celeiro de Bênçãos. Ela diz que a paciência resiste às más circunstâncias e às tediosas ocorrências, que ela é confiante, ela é gentil, otimista, sem que deixe de ser responsável. Eu achei isso interessante quando ela colocou, sem que deixe de ser responsável, porque muitas vezes, quando a gente convida alguém a ser paciente, espere, confia,
dá uma denota, né? Denota a ideia de que a gente está dizendo que é para a pessoa cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem naturalmente caindo do céu. E na verdade não é assim. Nós temos a nossa responsabilidade diante dos fatos, diante dos acontecimentos e somos nós que precisamos trabalhar para reverter aquilo que esteja nos acometendo, entende? A ideia não é você ficar na sua zona de conforto sem trabalho, não. Nós vamos trabalhar com confiança, nós vamos trabalhar com alegria até, nós vamos trabalhar com a fé de que poderemos conquistar, vencer, superar aquelas dificuldades. Nós vamos trabalhar com a certeza de que poderemos vivenciar aquilo que desejamos, mas sempre se for da vontade de Deus. Você vê a diferença? E sempre dentro uma frase evangélica, uma frase dos irmãos evangélicos, eu vou colocar assim, e que eu gosto muito, que dizem assim, no tempo de Deus. Isso é maravilhoso. O que é o tempo de Deus? É a hora certa em que nós já estamos preparados para receber qualquer coisa, seja boa, seja ruim, não é? Então, é essa confiança, a paciência traz muito disso para a gente, entende? Então, é um dos conceitos. Outro conceito que está no livro Consolador, escrito por Francisco Cândido Xavier, na verdade, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na pergunta 254, na questão lá, que é a paciência e como adquiri-la? Eu não vou ler todo, porque é um textão, mas vocês vão ter lá o livro Consolador, a questão 254. Aí diz assim, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma. Olha, gente, que maravilhoso! Por isso a necessidade do alto amor. A cada dia que a gente vai estudando a doutrina, eu em particular, eu vou entendendo melhor o espírito, né, da mensagem cristã. Quando Jesus fala muito dessa questão do amai-vos, da questão do amor que nós devemos exercitar, a gente vai percebendo o porquê. E esse amai-vos, ele começa a partir do momento em que eu me amo. Porque ele deixou lá no seu segundo, né? São primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu só vou poder amar esse próximo a partir do momento em que eu me ame, ok? Então, o auto-amor é uma excelência, uma necessidade. E quando eu vivencio este auto-amor, é óbvio que eu não vou querer me agredir. É óbvio que eu não vou querer me violentar, é óbvio que eu vou buscar meios de evitar quaisquer situações que venha a criar um conflito íntimo, a tirar a minha tranquilidade, a tirar a minha calma. Não é assim, gente? Então, uma pessoa que já está fazendo esse trabalho, ou uma pessoa que já realizou esse trabalho em si, ela vai ter essa paciência, no seu ápice. Ela vai ser uma pessoa que vai viver essa paciência constantemente em sua vida. Então é esse convite que Jesus faz. Porque se vocês pararem para analisar, muitas vezes a gente fica dizendo assim, Senhor, me dê paciência. Mas na verdade, a paciência é um dos atributos divinos que já se encontra em nós. Então, o que nós precisamos é desenvolvê-la, praticando-a diante das situações difíceis com as quais nos defrontamos e que vamos continuar nos deparando sempre, porque este é um mundo onde a problemática ainda se faz muito presente. A gente não tem muito para onde correr, não. A gente, querendo ou não, a gente vai ter momentos de refrigérios, momentos de calmaria, né? Que diz assim, depois da tempestade vem a bonança. Eu sempre ouvi essa frase e a gente vai vendo que isso é uma grande verdade, né? Vem aquele momento de atribulação forte e de repente depois você vê a sabedoria divina, vem aquela tranquilidade para você se refazer para a próxima prova. Porque a vida é uma continuidade de provas, né? É esse contínuo aí e a gente vai fazendo essas provas sempre
com a certeza de que a gente vai ser aprovada em todas, pensando sempre positivo, pensando sempre nisso, se agarrando em Deus em todas elas. Então, aí Emmanuel coloca isso, né? Já desenvolveu esse amor em si mesma para dá-la a outrem através do exemplo. Então, eu vou vivenciar esse auto-amor e as pessoas me observando possivelmente também vão acompanhar-me, não é? Vão querer também seguir esses passos, porque faz bem a gente se amar. Essa questão de auto-amor, ele é interessante porque você se autoprotege, você se autoprevine das coisas ruins, das coisas negativas, porque somos nós que devemos tratar de nós mesmos, né? Não devemos esperar que outras pessoas nos oportunizem, então, meu Deus, me dê paciência, me dê tranquilidade. Aí é como se a gente quisesse que que a nossa família não tivesse mais nenhum tipo de problema, que aquele filho não nos aborrecesse, que aquele esposo não nos traísse, que aquela vizinha não fosse fofoqueira, que aquele vizinho não fosse arbitrário, enfim, que meu chefe fosse uma pessoa altamente compreensiva, né, e que aumentasse o meu salário. Então, assim, a gente fica sempre pensando que é o outro que vai fazer alguma coisa para que a gente possa ter tranquilidade, mas não é desse jeito, é na convivência com esse outro difícil que nos foi colocado, né? Ou que nós pedimos para convivermos com eles, né? É nessa convivência que nós vamos desenvolver essa arte, né, da paciência. Eu chamo de arte porque realmente é uma arte, você está se observando e se autoeducando o tempo todo, se autopoliciando para não perder o seu equilíbrio emocional. E olha, gente, isso é muito, muito confortador. E eu vou te dizer, porque a impaciência, a irritação, a raiva, que são o contrário dessa paciência, eles são maus conselheiros, porque agindo movidos por essas emoções, nós nos afastamos da calmaria, né? Nós nos afastamos da sabedoria de vida, da melhor maneira de viver. Então a gente precisa estar muito atento. No primeiro momento, sempre vem a vontade da reação, né? E essa reação, ela vem sempre motivada pela raiva, pela irritação, não é isso? Pelo medo, por essas questões. Então, um dos exercícios que a gente vai ver como fazer é essa questão da gente poder olhar para a gente nesse momento. Não olhar para a raiva, não olhar para a irritação, não se deixar ser arrastado por isso. Mas você se olhar, nossa, o que eu estou sentindo agora? Esse tempo em que você faz essa interiorização já é um tempo para você se harmonizar. Entendeu? E aí você respira. Peraí, não é assim não. Você se harmoniza, se educa suas emoções. E no segundo momento, quando você for agir, aí você já é o senhor da situação. E você vai falar com calma, você vai agir com calma, você vai ver tudo com um olhar mais tranquilo e mais paciente. Entende, gente? Então, aí a gente fez, a gente colocou como aquela pergunta, né? Mas será que nós já vivemos, já avaliamos isso? É interessante que de vez em quando a gente vá se avaliando, aliás, eu diria, o tempo todo. Porque, na verdade, a proposta para estarmos nesse plano em que nos encontramos, para estarmos vivenciando tudo que estamos vivenciando aqui, é de nos desenvolvermos, não é desenvolvermos o outro, não é emanciparmos o outro. A gente vai ajudar no processo porque faz parte do amor ao próximo. Mas o maior trabalho que nós temos aqui, aquele ao qual nós seremos realmente, que vão nos perguntar o que foi que nós fizemos, é em relação à nossa transformação moral, né? Então, isso começa do autoconhecimento. Então, o tempo todo, em todas as situações de nossas vidas, nós precisamos estar nos olhando. Não observa o outro, não observe, não perca seu tempo. Se alguém vem te xingar, te gritar, tudo bem, ele está ali te gritando tudo, mas se observe, aproveite esse momento para dizer o que eu estou sentindo agora, qual é a vontade que está me dando agora, né? Para agir aí, nesses instantes, é que você vai perceber o seu nível de paciência.
o seu nível de tolerância, o nível dos atributos divinos que estão em você, em que ponto eles já estão e onde eles devem ou quanto eles devam ainda ser trabalhados. Outra pessoa não vai fazer isso, não vai poder fazer porque não tem esse termômetro. Esse termômetro está conosco, que é o termômetro do autoconhecimento. Então somos nós que vamos usar este termômetro. E somente nesses momentos em que somos convidados a exercitar esse processo, né? Ou seja, nos momentos difíceis, onde é necessário ter paciência. Não é necessário ter paciência no momento de alegria. Não é necessário ter paciência no momento em que tudo está dando certo. Não é mesmo? Não é verdade? Então a paciência ela é necessária quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas parecem que as portas estão se fechando. Quando parece que o último fio de esperança está se esvaindo. Aí é que a gente vai ver se a gente está tendo paciência ou não. Tá certo? Se não tivermos, se percebermos que a impaciência nos toma, né? Que a impaciência ainda nos move, como fazer para exercitarmos a paciência? Aí eu encontrei Eclesiastes, né? Eclesiastes no livro 3º da Bíblia Hebraica e também ele está no Antigo Testamento Cristão, né? No Velho Testamento. É no livro 3º. Ele tem lá uma palavra muito interessante. Dizem que foi Salomão que escreveu esse Eclesiastes, né? No período de 450 a 180 a.C. E é interessante que ele fala sobre a questão da gente aprender a viver e aproveitar as coisas belas e simples da vida. Por exemplo, o ato de poder comer, de poder beber, de trabalhar, de dançar e etc. Ele fala, né? Em outras palavras, ele fala assim, como que a gente precisa agradecer a Deus a todos os instantes essas oportunidades. E a gente não faz isso, a gente não abençoa isso, a gente nem dá valor a isso, a gente quer outras coisas. Mas eu estou falando com vocês agora, eu estou respirando, não é? Eu estou podendo enxergar, eu estou podendo usar o verbo, todos esses pequenos detalhes já são motivos de agradecimento e de alegria o tempo todo. E ele diz também, nessa sua fala, que há tempo para tudo. Quando você para e você medita sobre essa palavra, há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de amar, né? Há tempo de perdoar. E todas essas questões que a gente vai vendo que ele nos trouxe e que a gente sabe que é verdade, a gente vai aprendendo a seguir na ordem natural das coisas. Bom, se tá bom agora, então eu vou aproveitar esse momento. Eu vou ser feliz, tá muito bom, tá alegria, tá certo. E vou observar o que é que eu estou fazendo nesse momento, porque esse agora vai me trazer a colheita do futuro. Este meu presente, não é? Já está desenhando o meu futuro. Então, haverá o tempo da colheita do agora, como está havendo o tempo da colheita do que eu fiz no passado. Então, há tempo de plantar ou semear e há tempo de colher. E a gente precisa aprender a lidar com os dois momentos, porque tudo passa. Esses momentos vão passar também, mas a gente precisa sair vitorioso disso, com a certeza de que a gente vai sobreviver a isso, encarando que esses momentos ou estas etapas são etapas necessárias para o nosso aprimoramento. Olha só, gente, é uma mudança de olhar, é uma mudança, um diferencial no nosso modo de entender, de aceitar a vida e todos os seus reveses, entendendo nos espíritos imortais, seres que sobreviveremos a todas essas tempestades, não é? Então, o próprio Cristo também vem nos ensinar, nos dar uma receita de como passarmos por isso tudo. Isso a gente vai ver em Mateus, quando Jesus diz assim, não vos inquieteis, Mateus 6, mas vocês dão uma olhadinha em todo o capítulo 6, viu? Porque eu não anotei aqui qual era o versículo, mas tudo bem. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Em algumas traduções nós vamos encontrar basta a cada dia o seu trabalho. Olha que sabedoria. Por que a gente se inquieta?
Por que que a gente sofre? Por que que a gente se atormenta? Porque a gente nunca está no agora, a gente está sempre preocupado com o que virá, com o que vai. Por isso, essa síndrome crescente da ansiedade, né? Nós estamos vendo muita gente agora desenvolvendo, principalmente nos dias atuais, com toda essa pandemia, nós estamos vendo muita gente desenvolvendo ansiedade, muita gente desenvolvendo depressão, muita gente com medo, com receio. Por quê? Porque nós não estamos vivenciando todas essas premissas que já nos haviam sido ensinadas e que, se a gente colocar em prática, vai nos ajudar bastante. Então, assim, qual é o meu melhor momento? É agora, porque eu estou aqui agora. O ontem já passou, o amanhã eu não sei o que virá, não é? Eu sei da agora, eu estou falando com vocês agora, nós estamos aqui conversando. Então isso é muito importante e eu tenho que estar valorizando este momento, eu preciso estar vivendo esse momento. O fruto desse momento eu não sei qual será, porque isso é a colheita de Deus, entende? Então, quando você passa a entender as coisas, você vai ter mais paciência. Nós tivemos uma experiência interessante porque a gente tem alguns receios, claro, como todo ser humano. E então, nós tivemos que fazer uma viagem e fizemos sem a companhia do filho, né, pela primeira vez, sozinhos. Gente, foi interessante, assim, como nós começamos a viver essa questão, que eu me lembrei muito, né, dessas questões de paciência e de fé. E aí a gente foi se auto-educando no sentido de, quando a ideia vinha do momento do voo, nós nos dizíamos assim, bom, eu não estou lá ainda, eu estou aqui lavando louça e é aqui que eu devo permanecer. Como eu vou reagir lá, eu vou ver lá, naquele instante. Então a gente sempre procurou ir fazendo isso e ia vivendo a lavagem da louça, a arrumação da casa, a arrumação das malas, a despedida das pessoas. Aqueles momentos eram importantes. O depois ainda não havia chegado. E quando o depois chegou, gente, é interessante como que você já está envolvido numa calma, como que você já está envolvido numa paciência, né? Nessa pacificação íntima, que nada mais te incomoda e você se sente capaz de vencer qualquer obstáculo, qualquer receio, qualquer medo. Você se sente sustentado, amparado. Façam esses exercícios. Não, assim, são pequenos exercícios durante o dia, ao longo do dia, diante das suas dificuldades. Reconheça essas dificuldades, as aceite, porque fazem parte de você, né? Fazem parte de nós. Nós vamos aceitar, vamos acolhê-los e vamos conversar com eles. Não, olha, no momento certo a gente vai ver isso, no momento certo a gente vai desenvolver isso. Há um caminho para resolver a situação, nós vamos encontrar juntos. Esses diálogos entre nós mesmos, né, de nós para conosco, são de alta valia, a gente não tem noção do que isso pode nos proporcionar de paz e de tranquilidade, entende? Então, quais são os benefícios que a paciência, o desenvolvimento da paciência pode nos trazer? Por exemplo, mediante exercícios regulares de reflexão e contenção dos impulsos da personalidade inferior, plasmarás condicionamentos íntimos que imprimem calma e equilíbrio, culminando na harmonia interior. Isso quem diz é Joana de Ângeles no livro ainda Celeiro de Bênçãos. Então, quando a gente começa a desenvolver a paciência, a gente conquista uma harmonização interior. Hoje, gente, é tão bom a gente estar harmonizado, não é? É tão bom a gente poder ter tranquilidade de observar as coisas com mais nitidez, com mais coragem, sem nenhum receio, não é? Sem nenhuma agonia, sem atropelar as coisas, porque a gente vive atropelando os acontecimentos o tempo todo. É bom a gente, aquietar. Tem uma frase que diz assim, a vida tem pausas. E isso é muito interessante, a gente precisa se permitir estas pausas para poder descansar mesmo, descansar a mente, descansar o coração, né? Eu li também uma frase que diz assim, paciência é o intervalo entre a semente e a flor, eu até anotei. Aprender com a natureza que tudo tem seu tempo, como Eclesiastes falou. Por exemplo, você planta hoje uma semente
ela não vai imediatamente, né, já dar a flor para a gente, desabrochar, não. Ela vai levar um tempo para poder arrebentar aquelas, né, a sua casquinha, para poder ir furando, sei, a terra, o solo, para buscar a luz até aparecer a sua pontinha na terra, ali por cima da terra. Então, esse tempo é a paciência, é o tempo que a gente precisa ter, nos proporcionarmos de esperar as coisas acontecerem. Elas vão acontecer na hora certa, da forma certa, né? Não necessariamente como nós queremos. Ainda tem isso, precisamos entender isso. Tudo vai acontecer dentro daquilo que seja para o nosso bem, da forma como precisamos. Alguns dizem, porque é merecimento. Nem sempre, esse negócio de merecimento, às vezes a gente precisa entender, né? Compreender como nós estamos vendo essa questão de merecimento. Merecimento, muitas vezes, é uma necessidade. Vamos trocar isso por uma necessidade evolutiva. Eu não gosto muito dessa palavra, parece que Deus disse assim, não, você merece ser feliz e você merece sofrer, né? Mas assim, vamos olhar essa palavra merecimento como diz assim, você faz por merecer, tá certo? Aí até eu entendo. O que é isso? Se eu quero algo de bom, eu preciso semear o bem, eu preciso ser bom. Então, todos temos o direito ao bem, ao bom e ao belo, mas façamos a nossa parte. Sejamos bons, façamos o bem, olhemos as coisas com o olhar do belo, não nos demoremos na contemplação do que é ruim, do que é mal. Não, contemplemos o que é bonito, contemplemos o que é bom, a vida está cheia disso, então não nos demoremos naquilo que nos irrita, naquilo que não nos apraz, tá? Coloquemos a nossa visão física e espiritual no que faz bem à nossa alma. Somos nós que escolhemos os alimentos para a nossa alma. Somos nós que selecionamos isso. Então, paciência, a ciência da paz, é você ter consciência daquilo que te faz bem, do que é melhor para você e buscar estar perto de tudo isso, se afastando das coisas que são ruins, das coisas que te trazem irritação, das coisas que te trazem raiva, das coisas que te conflitam. Se afaste dessas energias e busque as energias do bem, consoladoras, que trazem esperança, que desenvolvem a sua fé. Faça boas leituras, procure cada vez mais assistir bons filmes, não é? Procure cada vez mais exercitar a sua fé em Deus. Se hoje você está bem, agradeça. Se amanhã, de repente, a doença nos acomete, tenhamos a compreensão de que aquilo é necessário para o nosso refazimento. Mudemos a nossa ótica, mudemos o nosso olhar em relação a isso. Leiamos mais o Evangelho, estudemos o livro dos Espíritos, para que a gente possa compreender esse mecanismo da vida. Nos entendamos espíritos imortais. Tudo que nós passamos aqui é uma necessidade, mas vai ficar aqui, a gente vai continuar, a gente vai sobreviver a tudo isso. Nas perdas de entes queridos, saibamos que eles continuam vivos em algum lugar. Não se impaciente, não se inquiete com isso. Confie em Jesus e os confie a Deus, que eles são filhos de Deus. Se nós os amamos, Deus os ama muito mais. E há um propósito para todos os acontecimentos da vida. Não esqueçamos isso. Acreditemos que Deus está no leme de tudo, que Jesus, como nosso governador, ele está observando todos os acontecimentos e está nos auxiliando o tempo todo. Nós é que de vez em quando nos afastamos dele. Busquemos estar mais próximos, afinizemos-nos com os seus ensinamentos de amor. Nos amemos e amemos ao nosso próximo como já nos amamos, para que dessa forma possamos amar a Deus e assim estaremos sempre harmonizados. Busquemos respirar mais, tá? E direito. Busca inspirar, busca expirar. Não reaja. Nada, qualquer coisa que te aconteça, qualquer notícia que você tenha, procure se calar, procure digerir aquela informação, procure digerir aquele momento e então depois haja com sabedoria, para que assim os frutos dessa sua ação sejam positivos no futuro, porque você vai continuar
Lembre que a nossa estrada é a eternidade. Então, é essa a orientação que nós trazemos para a noite de hoje. É o material de reflexão, porque a gente não esgota informações como esta em 40 minutos, mas fica o convite para a gente buscar no Evangelho, para a gente buscar nas obras subsidiárias, informações sobre a paciência, sobre a ciência da paz e sobre tudo que de bom ela pode nos trazer. Muita paz a todos, obrigada a toda a família CESFAM, e nós vamos aproveitar nesse instante para mais uma vez elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecendo sinceramente, Senhor, por essa oportunidade sublime, pela sustentação amiga que nos foi dada. Agradecer ao Mestre Jesus por estar sempre nos inspirando, nos conduzindo através dos benfeitores que nos guiam. Rogamos por essa casa fraterna, rogamos por todo o nosso planeta, por todos aqueles que estão, Senhor, nesse instante mobilizados para encontrar os meios de resolver a situação atual que nós vivemos. Que os bons espíritos os inspirem e que a todos nós nos dê a coragem, a força e a sabedoria necessária para nos mantermos de pé e de frente na provação coletiva a que fomos convidados. Sê conosco, Senhor, hoje e por toda a eternidade. Paz a todos, gratidão, Jesus sempre conosco. Saudades, viu? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que assim seja.